outubro. E, consequentemente, hoje é a última mensagem que nós vamos pregar acerca desse tema que o Espírito Santo colocou no nosso coração, que é destruindo as fortalezas. Quem crê que fortalezas estão caindo da sua vida? Mas você não precisa ficar triste não, sabe por quê? Porque a mensagem que nós vamos pregar hoje, ela vai servir para duas coisas. Ela vai servir para finalizar a exposição bíblica destruindo as fortalezas, mas ao mesmo tempo ela já vai ser a introdução para a nova exposição bíblica do mês de novembro. Glória a Deus, amados. No mês de novembro, você sabe sobre o que a gente vai orar? Inclusive o jejum vai começar hoje. Quem vai estar firme no jejum aí, diga glória a Deus. Quem vai jejuar e levanta a mão e dá glória a Deus aí? Hoje à meia-noite, começa o jejum, viu? De hoje à meia-noite começa durante 7 dias. E o tema do nosso mês de novembro, vai ser liberta-me de mim. Mas esse glória a Deus foi muito fraco. Vou dizer de novo, o tema do mês de novembro é liberta-me de mim. Eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei com os colunas aqui na hora da oração. Às vezes a gente tem uma facilidade muito grande de olhar para as pessoas e detectar nas pessoas aquilo que as pessoas precisam resolver, a libertação que as pessoas precisam ter. Às vezes a gente tem um olho clínico, né? Muitas das vezes pela experiência que a gente tem, pelos anos de vivência na obra de Deus, pelos anos de conhecimento da palavra, a gente acaba olhando para as pessoas e a gente já faz um diagnóstico. A gente tem essa facilidade de olhar para as pessoas e rapidamente identificar aquilo que elas precisam. Mas nesse mês de novembro, o Espírito Santo colocou no nosso coração que a gente precisa olhar para nós. Porque muitas das vezes a gente consegue tanto abençoar a vida das pessoas, mas tem tanta coisa que eu preciso ser liberto na minha vida. Tem tanta coisa que você precisa ser liberto na sua vida. E muitas das vezes a libertação não vem, a bênção não vem, o milagre não vem. Por quê? Porque precisamos da libertação e não enxergamos isso. Então que esse mês de novembro, né, seja um mês onde a gente venha, é claro, orar pela igreja, orar pelos nossos irmãos, orar, né, pelo corpo de Cristo, pelas pessoas, pelos colunas, pelas ovelhas. Mas se nós viemos olhar um pouco mais para nós, começa a pedir ao Espírito Santo: Senhor, eu quero olhar para mim, eu quero enxergar o que precisa ser mudado em mim. Enxergar o que precisa ser mudado nos outros, eu já tenho essa facilidade, mas eu preciso enxergar aquilo que precisa cair por terra na minha vida, a libertação que eu preciso na minha vida. Glória a Deus, amados. E hoje nós vamos pregar uma mensagem, como eu falei, nós vamos finalizar, não é, a exposição bíblica do mês de outubro, vamos estar pregando a última mensagem, mas já vamos estar dando um pontapé para a primeira já, e com isso eu já conto com a sua presença na próxima quinta-feira, não é? Onde nós vamos estar ali debaixo de jejum e oração e começando a falar acerca desse tema. Mas vamos para a palavra de hoje, amém? Todo mundo já foi beber água, já foi no banheiro, tudo ok? Então aproveita que você está de pé, pega a palavra de Deus, por favor. E eu gostaria que você abrisse comigo em Gálatas no capítulo 5, texto muito conhecido da palavra, texto em que a gente já pregou tantas vezes. Mas você sabe por que eu me apaixono? Você sabe por que eu sou tão apaixonado pela palavra, pela Bíblia? Eu gosto tanto da palavra de Deus, eu amo tanto a palavra de Deus, porque por mais que a gente pregue várias vezes no mesmo texto, e por mais que em cada vez que a gente prega, a gente traga uma palavra diferente, Deus, ele sempre se renova. Diga assim comigo: a palavra de Deus, mas pode ser mais forte, vamos lá, diga: a palavra de Deus, ela tem o poder de se renovar a cada dia. Então não importa se você nasceu em 1980, não importa se você nasceu em 1990, em 1980 a palavra de Deus era atual para a sua época. Em 1990 a palavra de Deus era atual, em 2000 a palavra era atual, em 2010, em 2020 a palavra é atual. Quem crê, diga glória a Deus. E ela vai continuar sendo atual. O tempo vai passar, os anos vão passar, mas as palavras do Senhor, elas nunca passam. Diga assim comigo: céus e terra hão de passar, mas as palavras do Senhor não passarão. Então vamos para o texto de hoje. Gálatas capítulo 5, no versículo de número 16, diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Hoje nós vamos aprender a andar no Espírito. Porque somente andando no Espírito que a gente vai vencer a última fortaleza que precisa cair por terra das nossas vidas. Ao longo de todas as quintas-feiras desse mês de outubro, nós falamos acerca dos nossos adversários, conhecemos contra quem lutamos. E nas duas últimas quintas-feiras falamos acerca das fortalezas que muitas das vezes nos derrubam e que nos impedem de avançar. A fortaleza da mente, a fortaleza do espírito. E hoje nós vamos falar acerca da última fortaleza, a fortaleza da alma. E esta fortaleza ela precisa ser destruída e ela vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Porque nós somos vitoriosos no nome de Jesus. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em... Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala assim para ela, meu irmão. Fala para ele, filho, meu irmão, você tem que andar em espírito. Fala para o outro, diga, meu irmão, você tem que andar em espírito. É a palavra que manda. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Estenda a tua mão aqui para frente, fecha os teus olhos, começa a orar pela minha vida, abençoa a minha vida, para que eu possa também te abençoar nesta noite. Isso, vai falando com Deus aí. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, ela vai ser ministrada agora. Ó Deus, essas pessoas, elas estão aqui reunidas porque elas querem receber a revelação daquilo que está por detrás de cada letra. Por detrás de cada letra, por detrás de cada frase na Bíblia existem revelações que uma vez que entendemos, uma vez que compreendemos e tomamos posse, vivemos o sobrenatural. Então, em nome de Jesus, que nesta noite, ó Pai, venhamos entender mais uma revelação para que de posse do conhecimento venhamos viver o sobrenatural. Então, em nome de Jesus, que as mentes estejam abertas, Pai. Que o celular esteja no modo avião, mas que a mente dessa pessoa esteja ligada no modo céu, Pai. Para que ela ouça a Tua palavra, para que ela creia no Senhor e para que ela viva o sobrenatural. Fala conosco poderosamente ao que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Dá glória a Deus e vamos aplaudir aí bem forte. Aplauda bem forte a Jesus. Dê a tua melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Amém? Senta por favor no teu lugar. A partir de agora deixa eu pedir a você, não converse, não ande pela igreja, não se distraia por nada. A partir de agora você tem que estar focado aqui na palavra. Posso ouvir um glória a Deus aí? Deixa eu fazer um teste. Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Então vamos lá. Você sabe que ao longo dessas semanas, em cima de tudo aquilo que nós vimos, em cima de tudo aquilo que nós aprendemos, eu acredito que nós conseguimos ter um esclarecimento muito grande de como funciona o mundo espiritual. Durante todas essas quintas-feiras do mês de outubro, nós procuramos de maneira detalhada trazer o máximo de conhecimento possível acerca do funcionamento do reino das trevas, como o reino das trevas funciona. Isso é muito importante porque esclarecimento, ou seja, conhecimento, é algo fundamental. Diga, conhecimento é algo fundamental. Pastor, e por que o conhecimento é fundamental? Por que o conhecimento é importante? Porque uma vez que nós entendemos contra quem lutamos, e agora você sabe contra quem você luta. A tua luta não é contra o teu marido, a tua luta não é contra o teu pai, não é contra a tua mãe, não é contra o teu filho. A tua luta é contra principados, é contra potestades, é contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você já sabe como eles agem, aonde eles agem, né? Então, uma vez que a gente sabe contra quem lutamos, e uma vez que a gente consegue identificar onde e como os nossos inimigos eles agem, a gente passa a ter não só um entendimento claro acerca do papel que as fortalezas exercem nas nossas vidas, a gente passa a entender não só como é que as fortalezas funcionam, mas principalmente a gente passa a ter a consciência do porquê essas fortalezas não podem prevalecer na minha vida. Quando a gente começa a ter o conhecimento da palavra, a gente entende que a gente não pode aceitar viver uma vida com o nosso corpo sitiado por fortalezas, porque agora a gente sabe o que essas fortalezas fazem. A gente sabe o dano, o mal que estas fortalezas nas nossas vidas causam.
Então, a partir do momento em que nós entendemos o quão nocivo é fortalezas espirituais estarem fortes em nossa vida, a gente entende que elas precisam ser destruídas rapidamente. Por que as fortalezas precisam cair? Porque, como nós temos pregado ao longo desses dias, as fortalezas elas se levantam contra tudo aquilo que glorifica a Deus na minha vida. Por que as fortalezas precisam ser destruídas em mim? Por que as fortalezas na minha mente? Por que as fortalezas no meu espírito? Por que as fortalezas na minha alma, elas precisam ser destruídas? Porque se elas não forem destruídas, o inimigo ele vai prevalecer na minha vida, e eu não vou conseguir viver uma vida na presença de Deus. Eu não vou conseguir ter o meu entendimento renovado. Por que tantas pessoas têm tanta dificuldade de ter o seu entendimento renovado em Deus, renovado pela palavra? Porque as fortalezas agem fortemente. Então, por que as fortalezas precisam cair das nossas vidas? Porque elas se levantam contra tudo aquilo que glorifica a Deus. E se elas estiverem de pé, eu terei muita, mas muita dificuldade de crer na palavra. Quando as fortalezas estão fortes e atuantes na minha vida, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender, de compreender, de assimilar, de colocar em prática a vontade de Deus na minha vida, porque as fortalezas trabalham contra a vontade de Deus. As fortalezas da mente, através de pensamentos, através de sofismas, elas trabalham para que a minha mente seja dominada e eu não venha entender a vontade de Deus. As fortalezas do espírito, elas trabalham nos meus sentimentos, elas trabalham nas minhas emoções, até porque o meu espírito, ele é responsável pela força. É o espírito do homem que move o seu corpo a agir. Então, se o meu espírito se abate, se sentimentos, se fortalezas abatem o meu espírito, o meu corpo, ele não age. Então nós vimos tudo isso. Mas encerrando hoje essa série de mensagens, mas ao mesmo tempo, como a gente falou, né? Encerrando essa série de mensagens das fortalezas, mas já dando um pontapé para a próxima exposição bíblica. Hoje nós vamos falar do terceiro lugar onde as fortalezas espirituais do mal se instalam. As fortalezas do mal se instalam na minha mente. As fortalezas do mal se instalam, guerreiam, batalham no meu espírito. Mas as fortalezas do mal também guerreiam, batalham na minha alma. Hoje nós vamos falar sobre as fortalezas da alma. Diga comigo, as fortalezas. Vamos ver se você está comigo. Diga, fortalezas na alma. Aí você pode dizer assim, pastor, se as fortalezas na mente guerreiam através de pensamentos, se as fortalezas no espírito guerreiam através de sentimentos, de que forma agem as fortalezas na alma? Por meio de que as fortalezas na alma atuam em nós a fim de nos afastar de Deus? E a resposta é simples. As fortalezas na alma, elas nos afastam de Deus por meio dos nossos desejos. As fortalezas na alma, elas batalham contra a vontade de Deus na minha vida, utilizando-se dos meus desejos, utilizando-se das minhas vontades, utilizando-se das minhas concupiscências, como a palavra de Deus diz. Pastor, o que significa a palavra concupiscências? Concupiscências quer dizer, repita comigo, desejos desenfreados da carne. Mas poucos repetiram, vamos lá, é como uma aula. Diga, desejos desenfreados da carne. Então, enquanto as fortalezas na mente usam pensamentos, enquanto as fortalezas do espírito trabalham sob sentimentos, as fortalezas na alma, elas guerreiam através das minhas concupiscências, através dos meus desejos, através das minhas vontades. Na epístola de Tiago, eu gostaria que você abrisse comigo lá, Tiago, no capítulo 1. Veja só o que Tiago vai nos dizer aqui, no capítulo 1, a partir do versículo 14. Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 14, diz assim a palavra: mas, porém, cada um é tentado. Quando? Quando atraído e engodado pela sua própria. Então Tiago está falando aqui que nós somos atraídos, envolvidos, engodados segundo os nossos desejos.
segundo as nossas vontades, segundo as nossas concupiscências. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência, ou seja, o desejo, havendo o desejo, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. Diga comigo, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Então vamos entender uma coisa, agora olhe para mim e preste atenção. Segundo o que o profeta Isaías diz, lá no livro dele, no capítulo 59, a partir do versículo 1, o profeta Isaías ele diz o seguinte, que eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem os ouvidos do Senhor estão agravados para não ouvir. Então o que Isaías está falando? Que o Senhor ele está à nossa disposição. Não importa o dia, não importa a hora, não importa se é um dia de sol ou um dia de tempestade, não importa se é um dia bom ou se é um dia difícil, não importa. Isaías está dizendo, o Senhor ele está à nossa disposição todos os dias, a todo momento. Porque os olhos, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tapados para não ouvir. Mas por que muitas das vezes clamamos e não somos ouvidos? Ora, se a mão do Senhor não está encolhida, se os ouvidos do Senhor não estão tapados, por que às vezes a gente clama e não vê o resultado? E aí Isaías ele diz, por causa das vossas iniquidades, por causa dos vossos pecados, que fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Então, segundo o profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Jesus, Isaías está dizendo o seguinte, o Senhor ele está à nossa disposição para nos atender quando nós clamarmos. Porém, o nosso clamor ele só é ouvido quando? Quando não vivemos uma vida de pecado. Mas uma vez que vivemos uma vida de pecado, os meus pecados, as nossas transgressões, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Aí a gente pega Paulo. Segundo Paulo, o salário do pecado é qual, igreja? O salário do pecado é a morte. Então, Isaías ele diz que o pecado nos separa de Deus. E o apóstolo Paulo ele diz que o salário do pecado é a morte. Então o pecado ele nos separa de Deus de que maneira? O pecado nos separa de Deus, matando a nossa comunhão. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O Senhor ele está com as mãos estendidas, mas Ele não ouve por quê? Porque os nossos pecados fazem separação. Então se a gente pegar o que Isaías falou, e se a gente pegar o que Paulo falou, o que nós entendemos? Nós entendemos que o pecado, ele nos separa de Deus, matando a nossa comunhão. Repita comigo, o pecado me separa de Deus, matando a minha comunhão. Está entendendo até aqui? Amém? Só que segundo o texto que a gente leu aqui em Tiago, esse pecado que nos separa de Deus, esse pecado que mata a nossa comunhão, esse pecado cujo salário é a morte e que impede o Senhor de me ouvir, esse pecado tem uma origem. Esse pecado, ele começa em algum lugar. E aonde é que começa o pecado? Onde começa o pecado que me separa de Deus, que mata a minha comunhão e que me impede de ser ouvido? O pecado ele começa nas nossas concupiscências. O pecado que mata a minha comunhão com Deus, o pecado que me separa de Deus, ele começa pequeno, mas ele começa aonde? Ele começa nos nossos desejos. E aonde é que nascem os nossos desejos? Diga assim comigo, os meus desejos nascem na minha alma. Amém, amados? As nossas concupiscências que dão a luz ao pecado, que me separa de Deus, que mata a minha comunhão e que me impede de ser ouvido, ele nasce aonde? Ele nasce na concupiscência. E a concupiscência, o desejo, é um fruto da nossa alma. Então repita isso comigo, eu gosto de repetir que é para você assimilar, para você pegar. Diga assim comigo, o pecado começa na alma. Diga assim comigo, a minha alma é a sede dos desejos
do meu coração. Então todos os desejos que eu tenho, todos os desejos que você tem, eles nascem aonde? Eles nascem na sua alma, onde o pecado também começa. O pecado, na verdade, começa onde nascem os desejos. O pecado, ele nasce aonde os desejos são gerados. O pecado nasce na fonte dos nossos desejos. Então o que a gente começa a entender com isso? Que enquanto a minha mente considera, enquanto o meu espírito me move, a minha alma me inflama. Glória a Deus, amados. Eu vou repetir. Enquanto a mente considera, enquanto o espírito me move, a minha alma inflama. São os desejos pecaminosos da alma, sugestionando a minha mente, é que vão inflamar o meu espírito, fazendo o meu corpo pecar. Glória a Deus, amado. Eu vou repetir para você entender. Os desejos pecaminosos da minha alma, o que eles fazem? A alma está aqui. Os desejos da minha alma, o que eles fazem? Eles sugestionam a minha mente. Aí o que a minha mente faz? A minha mente inflama o meu espírito. Não é o espírito que movimenta? Não é o espírito que me faz agir? Então, a minha alma deseja. Uma vez que ela deseja, ela manda para a mente aquela informação. Aí a mente inflama o meu espírito, e o meu espírito condiciona o meu corpo. Então olha o perigo de nós termos uma alma, um espírito e uma mente dominados por fortalezas malignas. Olha o problema de uma pessoa, seja ela cristã ou não, sendo cristão é pior ainda. Mas olha o problema de uma pessoa ter a mente dominada por fortalezas, o espírito dominado por fortalezas e a alma dominada por fortalezas. Porque o que a alma faz? A alma deseja. Que vontade de pecar, que vontade de trair, que vontade de adulterar, que vontade de mentir, que vontade de roubar. A alma deseja. Aí o que a alma faz? Ela manda aquela vontade para a mente. Aí a mente começa a maquinar. Opa, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer desse jeito, a gente pode fazer assado. A mente maquina. Aí uma vez que a mente maquina, o que ela faz? Ela aciona o espírito, porque sem espírito não se faz nada. Ela aciona o espírito, ela motiva o espírito. E aí o corpo não tem jeito. O corpo vai lá e ele age. Então olha a ação de mente, espírito e alma quando são dominados por fortalezas espirituais. Se a gente for para a Bíblia, a gente vai pegar vários exemplos disso. Vou te dar um exemplo aqui que todo mundo conhece. A Bíblia diz que Davi, em vez de ele ir para o campo de batalha, para a guerra com os soldados, Davi vai ficar na sacada do seu palácio. Vai ficar descansando. Num dia que ele devia estar guerreando, ele vai descansar. E diz a palavra que ele vai olhar pela sacada e ele vai ver uma mulher se banhando, Batseba. Quando ele olha Batseba, o que acontece? Primeira coisa que aconteceu, Davi desejou. Diga comigo, Davi. Vamos lá, diga comigo, Davi desejou. Ele olhou Batseba, a primeira coisa que ele fez, Davi desejou. Aí depois que ele desejou, o que aconteceu? Ele foi para a mente. Rapaz, mas como é que eu vou fazer? A mulher é casada, eu sou rei, eu preciso agir, vamos lá, como é que a gente faz? E bababá, ele mandou para a mente. Ele arrumou um plano. A mente inflamou o espírito, porque quem move, quem movimenta, quem faz as coisas acontecerem é o espírito. O espírito vai lá e inflama. Uma vez que o espírito está inflamado, a pessoa está empolgada. Não, vai dar certo, eu vou lá, vou agir, vou me dar bem. O espírito está empolgado, o corpo foi lá. E você sabe o restante da história. Vergonha, vergonha no seu reinado, decepção, perdas, mortes, tudo isso aconteceu. Por quê? Porque alma, mente e espírito foram dominados por fortalezas.
E a pessoa se deixou levar. Mesma coisa aconteceu com Geazi. Diz a palavra que Naamã, ele vai chegar até o profeta vai dar a direção para ele: olha, vai lá no Rio Jordão, se lava 7 vezes, quando você voltar você vai estar curado de sua lepra. Ele vai obedecer, ele vai se lavar, ele vai voltar curado. Quando ele volta, ele diz para o profeta: deixa eu deixar umas coisas aqui para você. Eu trouxe presentes, eu trouxe aqui. Ele vai: não quero nada. Mas Geazi, quando viu todas as coisas que Naamã trouxe, o que aconteceu com Geazi? Diga comigo: Geazi desejou. Diga comigo: Geazi cobiçou. Mesma sequência. Quando ele olhou para as coisas que Naamã trouxe, primeiro ele desejou. Ao desejar, ele mandou para a mente: não, peraí, já que o meu Senhor não quer, eu vou querer. Vamos dar um jeito aqui. Deixa eu correr atrás do homem. Se eu for correndo atrás do homem, e se eu falar que tem mais gente precisando, ele vai me dar, eu pego e guardo. Ele já pensou. Uma vez que ele maquinou, ele jogou aquilo para o Espírito. O Espírito foi lá, moveu, e o corpo obedeceu. Queridos, e nós poderíamos ficar aqui a noite toda dando vários exemplos, onde praticamente todos os exemplos que nós daríamos iriam seguir praticamente essa mesma sequência. Uma sequência aonde na alma o pecado começa. Diga assim comigo: o pecado nasce na alma. Amém? Porque é na alma que a gente deseja. A primeira coisa que acontece é o desejo. Camarada, quando trai a esposa, é porque ele olhou e ele achou e ele cobiçou. E aí depois vem toda a sequência. O camarada que se vicia em droga, o camarada que bebe, o camarada que faz... Quando a pessoa se afunda no pecado, por que o pecado é gerado? O pecado, ele é consequência de uma concupiscência. É consequência de uma concupiscência, de um desejo. A gente viu isso em Tiago. E os desejos, eles nascem na alma. Então veja que tudo começa na alma. E a Bíblia chama a alma de quê? De carne. Diga assim comigo: o nome bíblico, diga bem alto, diga: o nome bíblico da alma é carne. Então quando a Bíblia fala de não andeis na carne, a gente já falou isso aqui também. Quando a gente fala que eu não tenho que andar na carne, quando a Bíblia fala carne, ela não está falando de pele. Quando a Bíblia fala de carne, ela está falando de alma. Diga assim comigo: quando a Bíblia fala de carne, ela está falando de alma. E é quando a gente entende que a nossa alma, onde nascem os desejos, onde são gerados os pecados, quando a gente entende que a nossa alma representa a nossa carne, é que a gente vai entender o texto inicial de Gálatas. O que a gente leu lá no texto inicial? Gálatas capítulo 5, versículo 16. O que diz a palavra? Volta lá comigo. Você vê que o apóstolo Paulo está dizendo: digo, porém, andai em, e não cumprireis a concupiscência mas a carne não é pele, a carne é a nossa, pelo amor de Deus, fala que senão a carne é a nossa, amém, então você está entendendo. Aí ele diz: porque a carne, aí no lugar de carne você coloca alma, porque a carne ou a alma cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, contra a alma. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Glória a Deus, amados. Então olha aqui para mim. A luta para dominar a minha mente, porque eu não sei se você lembra que algumas quintas-feiras passadas nós falamos que quem domina a mente assume o controle. Quem lembra disso aqui que a gente falou? Amém? Repete aí, diga: quem domina a mente assume o controle, né? Só que para o cargo de controlador geral da mente, só existem 2 candidatos. Só existem 2 candidatos que podem dominar a nossa mente. Ou a nossa mente é dominada pela nossa carne, que na verdade nós chamamos de alma, ou a nossa mente será dominada pelo Espírito. Glória a Deus, amados. Só 2 pessoas, só 2 seres
podem dominar a minha mente? Diga comigo, ou a alma ou o espírito. Quem é que tem dominado você? Você entendeu a sequência? Tudo começa na alma. Tudo começa na alma. Quando a alma deseja, o que ela faz? Ela joga para a mente. E se ela dominar a minha mente vai motivar o meu espírito. O meu espírito vai se movimentar e vai fazer o meu corpo a pecar. E a primeira pergunta que o Senhor nos faz nesta noite é: quem é que tem dominado a sua mente? Quem é que tem dominado as suas emoções? Quem é que tem dominado a sua vida? A sua vida tem sido dominada pelos desejos da carne, pelos desejos da alma? Ou a sua mente tem sido controlada pelo Espírito? E esse Espírito já não é o Espírito do homem, mas é o Espírito com letra maiúscula. Ou a sua mente tem sido influenciada pelo Espírito de Deus? Glória a Deus, amado. Porque é isso que vai determinar o que vamos fazer. É isso que vai determinar quem nós seremos, na igreja ou fora dela. Quem domina a nossa mente é que vai determinar que tipo de vida nós teremos, na presença de Deus ou fora da presença dele. Deixa eu te explicar uma coisa. Pelo fato do primeiro homem, Adão, pelo fato de Adão ter pecado contra Deus, o que aconteceu? A natureza humana, por causa do seu pecado, a natureza que antes era pura, porque o homem ele era puro antes do pecado, mas por causa do pecado de Adão, a sua natureza tornou-se pecaminosa. E aí, por conta dessa natureza pecaminosa, o que aconteceu? Os desejos do homem, ou seja, os desejos da carne do homem, esses desejos foram dominados pelo mal. Então, antes do pecado, a alma do homem só desejava Deus. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Antes do pecado, a alma do homem só desejava se encontrar com Deus. Opa, vou me preparar, porque daqui a pouquinho, na viração do dia, o Senhor vai estar aqui e a gente vai se encontrar. Opa, quando Ele vai embora, amanhã eu vou me preparar para que amanhã eu possa me encontrar com Deus novamente. Glória a Deus, amado. Antes do pecado, o homem desejava a presença de Deus. E enquanto o homem foi santo, os desejos do homem, a alma do homem, eram só para Deus. Não havia concorrência, porque não havia pecado. Só que a partir da queda, o que começou a acontecer? O pecado contaminou a carne, contaminou a alma humana, a alma do homem. Por isso que lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 20, o que a palavra de Deus diz? Que na verdade não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Não existe nenhum, por melhor que a pessoa seja, por mais que a pessoa dê esmolas, por mais que a pessoa faça caridade, por mais que o camarada seja muito bonzinho, o que a Bíblia diz? Não existe homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Por quê? Porque por mais que ele faça bem, a sua alma só deseja o mal. A sua alma, por ter sido contaminada pelo pecado, por Satanás, ela só deseja o mal. O homem sem Deus, por mais justo que ele se julgue ser, ele está perdido. Você entende a importância? Você entende por que a gente precisa de Deus, amado? Tem pessoas que acham que precisam de Deus só para resolver problema. Não, pastor, eu preciso de Deus porque Deus ele pode curar minha enfermidade. Não, pastor, eu preciso de Deus porque Deus pode resolver o meu problema financeiro. Eu preciso de Deus porque Deus pode resolver a minha família. Não, meu irmão, sabe por que você precisa de Deus? Porque sem Deus a tua carne é podre. Sem Deus a minha carne é pecaminosa. Sem Deus eu sou mau. Sem Deus, sem o Senhor, por causa das fortalezas da alma, sem Deus, por mais que eu entenda o bem, eu só vou desejar o mal. Porque sem Deus, as fortalezas na alma é que me dominam. E aí a gente entende o que Paulo disse lá em Romanos. Abra comigo, carta aos Romanos, capítulo 7, versículo de número 15. Aí a gente entende claramente o que esse texto quer dizer.
O homem sem Deus, ele pode ter dinheiro, ele pode ter fama, ele pode ter sucesso, ele pode ser uma boa pessoa, pode ser um bom amigo, mas ele é mau. E por mais que ele deseje fazer o bem, o mal é o que ele acaba fazendo. Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque o que faço, olha só, que louco, olha que coisa difícil, porque o que eu faço, eu não aprovo. Ora, se você não... Vem cá, olha aqui para mim. Se eu quiser que você faça alguma coisa e você não quiser, você vai fazer? Se eu chegar para Rafinha, mete a tua cabeça debaixo do trem, você vai? Mas Rafinha, você tem que meter a tua cabeça debaixo do trem, cara, vai lá. Você não quer? Olha aqui para mim. Ninguém consegue me obrigar a fazer aquilo que eu não quero. Mas olha só, o que uma alma dominada por fortalezas faz. Porque o que faço não aprovo. Eu faço. Eu não quero, não aprovo, mas faço. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que nasceu pela concupiscência, que foi gerado na alma, mas o pecado que habita em mim, é ele que faz isso, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero não mentir, eu quero não adulterar, eu quero não prostituir, eu quero fazer o certo, mas eu não faço. Por quê? Porque existem fortalezas na minha alma, desejos que me impedem, por eu ter nascido no pecado, de fazer o bem. Versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu. Diga bem alto, igreja. Mas o pecado, diga bem alto, o pecado que habita em mim. Querido, talvez você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, e apesar de você saber o bem que deve ser feito, apesar de você saber o mal que você não deve fazer, talvez as fortalezas na tua alma, talvez os desejos do teu coração tenham aprisionado a tua vida a coisas que você não quer, a coisas que você sabe que não são certas, mas quando você vê, você acaba fazendo. Só que nesta noite, amado, Deus, Ele não te trouxe aqui só para expor o problema. Deus, Ele trouxe você aqui para expor o problema, mas para dizer: tem solução para o teu problema. Levanta a tua mão, abra a tua boca e glorifica, porque nesta noite a tua alma vai ser quebrada e o Espírito vai prevalecer. Aplauda bem forte ao Senhor aí, ama. Hoje a tua alma vai jejuar. Diga glória a Deus. Pastor, como destruir as fortalezas da alma que me fazem querer o mal que eu sei que eu não devo? Como destruir as fortalezas da alma que me fazem desejar, que me atraem para coisas que eu sei que eu não devo ser atraído? Como destruir as fortalezas? Aqui, ó, no texto que a gente leu no início, Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. É aqui que as fortalezas caem. Digo, porém, andai em espírito, e se você andar em espírito, não cumprireis a concupiscência, os desejos da tua carne. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Como é que as fortalezas da alma são destruídas? Quando a gente ama, quando a gente anda em espírito. Repita assim comigo: eu só venço a carne se eu andar, se eu viver em espírito.
Então, para destruir as fortalezas da alma, Paulo aqui nesse texto de Gálatas, ele diz que nós devemos andar, ou seja, viver em espírito. E aí eu tenho certeza que enquanto eu estou falando isso aqui, está vindo essa pergunta na sua mente: pastor, mas o que é andar em espírito? Durante muitos anos da minha vida, eu me fiz essa pergunta. Durante muito tempo eu sempre me perguntei: o que é andar em espírito? Porque se para vencer os desejos, as concupiscências, as fortalezas da carne, as fortalezas da alma, se para vencê-las eu preciso andar em espírito, como é que a gente anda em espírito? Andar em espírito é a gente falar em mistério. Andar em espírito é a gente estar todo dia pulando, falando em línguas por aí, sapateando no poder. Andar em espírito é isso. Antes de eu responder essa pergunta, deixa eu te apontar um fato. 80% dos cristãos, ou seja, a esmagadora maioria daqueles que vão aos cultos, daqueles que frequentam as igrejas, daqueles que conhecem a palavra, a maioria deles, apesar de crerem, apesar de temerem, não vivem uma vida no Espírito. Ou seja, não vivem a sua caminhada cristã andando em Espírito. Pastor, e se a pessoa conhece a palavra, se a pessoa conhece o Evangelho, se a pessoa está na igreja, se ela foi salva em Jesus, se ela batizou nas águas, por que ela não anda em Espírito? Porque andar em espírito, viver em espírito, apesar de ser uma coisa tão simples, você vai ver que quando eu disser para você o que é isso, você vai... É simples demais. Mas apesar de ser simples, vai além de querer. Não anda em espírito quem quer. Não anda em espírito quem deseja. Anda em espírito quem se humilha. Só anda em espírito quem renuncia. Glória a Deus. Amém? Pastor, o que é andar em espírito? Andar em espírito é um modo, é um estilo de vida que consiste no fato de Jesus ser o primeiro em tudo na sua vida. É simples assim. Quando é que uma pessoa anda em espírito? Não é quando ela fala em línguas, não é quando ela roda, não é quando ela pula, não é quando ela profetiza, não é quando ela cura. Tem pessoas que têm dom de curar. Não é quando ela cura. Ela pode muito bem curar e não andar em espírito. Ela pode pular, saltar no poder, pregar a palavra e não andar em espírito. Porque andar em espírito não está condicionado a evidências, a trabalho, a afazeres ou a dons. Andar em espírito é um estilo de vida que consiste em Jesus ser o primeiro de todas as áreas da minha vida. Quando é que uma pessoa anda em espírito? Quando no seu casamento Jesus vem primeiro. Quando é que uma pessoa anda em espírito? Quando na sua vida sentimental Jesus vem primeiro. Quando é que uma pessoa está andando em espírito, pastor? Quando na sua vida profissional Jesus é o primeiro. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Amém? Quem está vivo aí diga amém. Quando é que a gente anda em espírito? Não é quando a gente pula, quando a gente roda, não é quando a gente trabalha, não é quando a gente dá resultado. Não, nada disso. Andar em espírito é quando Jesus é o primeiro em tudo na minha vida. Repita assim comigo: só anda em espírito, só vive uma vida no espírito aqueles que antes do espírito receberam Jesus primeiro. Glória a Deus, amado. Amém? Por que andar em espírito significa colocar Jesus em primeiro? Porque quando o Espírito de Deus ele veio,
antes do Espírito Santo vir, Jesus ele falou coisas. Você quer ver uma coisa? Abra comigo em João, deixa eu mostrar para você. Evangelho de João, capítulo 14. Vai ler 2 textos aqui em João. O primeiro está aqui, ó, João capítulo 14, versículo 15. Olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. João capítulo 14, verso 15, diz assim: se me amais, quem é que ama Jesus? Levanta a mão. Isso aqui é Jesus que está falando, tá? Olha só, Jesus está dizendo assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quem é que ama Jesus? Diga a glória a Deus. Então não é para você ficar falando eu te amo, eu te adoro, eu te amo, eu não vivo sem você, não. Se tu me ama, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Guardar os meus mandamentos, amém? Aí caso você guarde os mandamentos, tá, você me ama, você guarda o meu mandamento? Ok, versículo 16. Aí olha que ele vai, aí, olha a recompensa disso. E eu rogarei ao Pai, para que depois de mim, amém, amados? Eu vou rogar ao Pai, para que depois que eu for, Ele vos dê outro consolador, diga glória a Deus, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, diga glória a Deus, amém, amados? Então olha o que Jesus está falando aqui. Caso você me ame, e ao me amar, caso você guarde os meus mandamentos, eu vou fazer o seguinte: eu vou rogar ao Pai. E ao rogar ao Pai, o que vai acontecer? Ele vos dará. Mas Ele vai dar quando? Depois de mim. Glória a Deus, amados. Primeiro sou eu. Diga assim comigo: primeiro Jesus. Diga comigo: primeiro Jesus. Depois de mim, depois que eu for, eu vou rogar ao Pai. Aí depois que eu for, Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco. Glória a Deus, amados. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Por que o mundo não vê e não conhece o Espírito da verdade? Porque não conheceu Jesus primeiro. Diga glória a Deus. Só conhece o Espírito quem conhece Jesus primeiro. Só anda em Espírito quem tem Jesus primeiro. Só conhece ao Pai, só anda na verdade quem primeiro recebeu Jesus na sua vida. Você pode aplaudir bem forte e glorificar ao Senhor, meu amado. Só anda em Espírito quem tem Jesus primeiro. Diga glória a Deus. Aprenda uma coisa, você está aqui nessa noite para aprender. Uma vida com o Espírito, uma vida no Espírito, é privilégio somente de quem recebeu Jesus primeiro. É privilégio somente de quem põe Jesus em primeiro lugar. Amém, amados? Eu nunca vou conseguir andar no Espírito. Você nunca vai conseguir andar no Espírito se Jesus não for o primeiro em tudo na sua vida. Ah, pastor, eu ando em Espírito, mas Jesus é o primeiro? No momento das tuas lutas, Jesus é o primeiro que você corre? Jesus é o primeiro para quem você recorre? Quando você vai tomar as tuas atitudes, é para Jesus que você dobra o teu joelho e ora, pedindo direção? Quando você vai tomar as decisões da tua vida, é para Jesus que você roga, dizendo: Senhor, abre o meu entendimento e me dirija naquilo que eu vou fazer. Quando você recebe o seu salário, a primeira coisa que você separa é o teu dízimo. Glória a Deus, igreja. A gente tem que falar, é coisa simples, mas às vezes não tem nada a ver, tem tudo a ver. Jesus é o último da tua vida financeira. Você nunca vai andar em Espírito. E se você nunca andar em Espírito, o que vai acontecer? As fortalezas da tua alma vão sempre fazer você tomar atitudes que você não quer, sabendo que não são corretas. Você vai cair naquele texto de Paulo. Você sempre vai estar fazendo o mal que você não quer e deixando de fazer o bem que você deseja. Por quê? Porque você não anda em Espírito. Quem não anda em Espírito não vence a carne, não vence as concupiscências. Então que nessa noite, meu querido, que essa palavra fique gravada no seu coração. Andar em Espírito é um estilo de vida.
Diga comigo, andar em espírito é um estilo de vida. Assim como nos anos 70 tinha os hippies, assim como nos anos 60 tinha lá os, sei lá, Golden Boys, sei lá. Assim como nos anos 80 tinha os punks, assim como nos anos 90 tinha os roqueiros progressivos, na nossa geração, no nosso tempo, na nossa vida, andar em espírito é um estilo de vida que consiste no fato de Jesus ser o primeiro, de Jesus ser a minha prioridade. Quantos aqui reconhecem que existem fortalezas na sua alma que precisam cair? Quem reconhece aqui? Quantos aqui reconhecem que existem desejos que a tua alma cultivam, desejos que te afastam de Deus e que você não quer mais senti-los e nem desejá-los? Quantos aqui querem isso? Quantos querem se livrar disso? Diga a glória a Deus. Mas você está disposto a andar em espírito? Porque a única forma desses desejos serem vencidos, destas fortalezas caírem, é se aprendermos a andar em espírito. Se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, eu gostaria de pedir a você, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, isso. Amém? Eu quero cantar uma canção, na verdade não é uma, serão duas. Eu quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar. Coloca de pé. O que você vai fazer agora? Presta atenção. Não dispersa não. Presta atenção. O que é que você vai fazer agora? Você vai colocar a tua mão sobre o seu coração aí no seu lugar. Tá? Vou pedir para o Mateus para ele baixar a luz. Você vai colocar a mão sobre o seu coração. Por que o coração, pastor? Porque os desejos da tua alma, eles se concentram ali, no coração. Você vai colocar a tua mão sobre o teu coração. E baseado nessa palavra, escute a instrução que o pastor está te dando. Eu não vou orar para que demônio caia, nada disso. Você vai orar, diga, eu vou orar. Não, desse jeito, com essa voz fraca, não, diga, eu vou orar. E eu vou determinar que a minha vida no Espírito destruirá as fortalezas. Eu não sei quais são os desejos, as concupiscências que envolvem você, só você sabe. Por isso você vai colocar a tua mão sobre o teu coração. E baseado em tudo que você ouviu, você vai fechar os teus olhos no teu lugar. E enquanto nós estivermos louvando, enquanto nós estivermos adorando, você vai renunciar todos esses desejos da tua alma que são contrários à vontade de Deus. Enquanto nós estivermos orando, você vai dizer, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, eu não quero mais essa concupiscência. A partir de agora eu renuncio, a partir de agora, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu sangue, eu destruo da minha vida essas fortalezas, porque a partir de agora eu vou andar contigo. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Então fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. E com seus olhos fechados, comece a fazer a tua oração aí no teu lugar. Eu não vou orar por você. Fecha os teus olhos. Nós vamos louvar. E enquanto nós estivermos louvando, comece a renunciar aí no teu lugar. Você pode dar glória a Deus, tá? Você pode glorificar o Senhor. Louve assim comigo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Vai falando com Deus.
ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Vamos cantar mais uma vez? O Espírito de Deus está aqui. Você pode ir fazendo isso, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Vai falando com o Senhor, vai orando ao Senhor. Se você é um ferido de alma, então fale com Ele nessa noite. Os feridos de alma são. Você vai ser curado nessa noite, meu querido. Os cativos e oprimidos livres, os enfermos e os doentes são sarados. Os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Meu irmão, vai clamando ao Senhor nessa noite, vai falando com Ele, diga: Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Não apenas no átrio, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Levante a tua mão para o céu e diga: oh, leva-me. Eu posso ouvir você louvando agora. Agora solte a tua voz e louve. Pelo novo e vivo, o Senhor te conduz essa noite pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Levante a tua mão para o céu, abre a tua boca, adore Ele. Oh, leva-me a peça isso, aleluias, pra te adorar, Senhor. Peça isso ao Senhor. Oh, leva-nos essa noite, Senhor, pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me, oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Oh, Senhor, nós te adoramos essa noite. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar. Eu quero ouvir a igreja do Senhor, levante a mão e louve. Oh, leva-me. Solte a tua voz e adore ao Senhor nessa noite. Diga: pra ti. Oh, leva-me à sala do trono. Oh, leva-me. Leva-nos à sala do trono nesta noite, Senhor. Leva-nos, ó Deus. Leva o nosso pensamento
nossa mente, leva a nossa alma, leva-nos cativos ao Senhor nessa noite. Oh, meu querido, adore ao Senhor. A sala do trono, oh Deus, pra te adorar, Senhor. Oh, leva a minha sala. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Mais uma vez. Pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, vai. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Declare: foi que eu nasci, ó Rei, oh, Senhor. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. Eu quero ouvir o povo de Deus, onde flui a igreja, o amor, pra te adorar, pra te adorar. Coisa linda, adore. Foi que eu nasci, meu prazer é ti, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. Senhor, os teus filhos foram gerados, os teus filhos foram feitos para te adorar, Senhor. Nós nascemos para te adorar, nós nascemos para te adorar. Igreja, levanta a tua mão e adora. Você não nasceu para ser escravo do pecado, você não nasceu para ser escravo da tua alma. Você nasceu para adorar, você nasceu para adorar, você nasceu para adorar. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Aleluias, adore, adore. Oh Senhor, receba, receba. Receba a adoração da tua igreja. Seja adorado, seja adorado. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, oh, onde flui o amor. Oh, onde flui o amor. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga: Senhor. Diga bem alto, diga: Senhor, eu nasci. Diga bem alto: eu nasci para te adorar. Eu fui gerado, constituído para glorificar o teu nome. E a partir de hoje eu andarei em espírito, para que o teu nome seja glorificado em mim. Aplauda bem forte ao Senhor. A tua alma não vai te dominar, os teus desejos não vão te dominar. Diga glória a Deus.
Mas você precisa viver uma vida para Jesus. Levante a tua mão para o céu e diga: eu preciso viver. Diga bem alto, diga: eu preciso viver uma vida para Jesus. Porque se você não entender que precisa viver uma vida para Jesus, a tua alma vai sempre vencer. A tua alma, a tua carne vai sempre prevalecer. Mas o Senhor diz: digo, porém, andai em espírito, e você não vai cumprir a concupiscência da tua carne. Diga glória a Deus. Levanta a tua mão para o céu e diga: eu vou andar, eu vou viver em espírito. Andar em espírito, viver em espírito é um estilo de vida. Não é você falar mais em línguas, não é você pular mais, não é quem roda mais, não é quem entrega mais profecia, não é quem trabalha mais, não é quem rende mais, não é nada disso. Andar em espírito é simplesmente Jesus ser o primeiro de tudo na sua vida. Ah, se você fizer isso, nunca mais os desejos da tua alma vão te dominar. Nunca mais você vai fazer o errado sabendo que é certo. Nunca mais você vai ser forçado a fazer o mal sabendo o bem que deve fazer. Nunca mais. Porque tu vai estar em espírito. Glória a Deus. Quantos aqui recebem essa palavra no seu coração? Diga amém, Jesus. Então vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa noite. Amém? Para a gente finalizar, Gênesis no capítulo de número 4. Um texto tão conhecido da palavra. Gênesis capítulo 4. Veja que a palavra de Deus ela vai dizer aqui, versículo de número 3. Quem encontrou, diga glória a Deus aí. Gênesis capítulo 4, versículo de número 3 diz assim: e aconteceu ao cabo de dias, diga bem alto, cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Diga bem alto: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e a sua oferta não atentou. Olhe para mim. Se ambos ofertaram ao Senhor, se ambos entregaram algo para Deus, por que Deus se alegrou de Abel, mas não se alegrou de Caim? Por quê? Muito simples. Porque na hora de adorar ao Senhor com a sua fidelidade, Abel separou a primícia. Diga bem alto, primícia. Primeiro para Deus. Glória a Deus, igreja. Posso ouvir um glória a Deus aqui nessa noite? Amém? Primeiro para Deus. Essa foi a diferença entre Caim e Abel. Abel disse: não, peraí, é para Deus. É para Deus, eu ando em espírito. Quem anda em espírito não coloca Deus em último lugar. Eu não posso pegar daquilo que sobra, eu não posso pegar do resto para Deus, porque se eu pegar do resto para Deus, eu não estou andando em espírito. E quando a gente fala de resto, a gente não está falando só de dízimo e oferta, não. Eu não posso dar o resto do meu tempo, eu não posso dar o resto do meu fôlego, eu não posso, não, eu tenho que dar o primeiro, o melhor do meu tempo. Diga glória a Deus. Eu preciso dar o melhor das minhas ofertas, eu preciso dar o melhor da minha adoração. Diga glória a Deus, porque quando eu dou o melhor, eu estou andando em espírito. E quando tu anda em espírito, tu vence a tua carne. Caim, ele vai ficar irado, e Deus vai repreender. E o que Deus vai falar para ele? Se você fizer direito, se você fizer o que é certo, haverá aceitação para ti. Glória a Deus, amado. Talvez você errou a vida toda, mas se hoje ao ouvir essa palavra, pastor, eu errei a vida toda, mas hoje essa palavra entrou. Se a partir de hoje você fizer a coisa certa, a partir de hoje a tua vida vai mudar. O problema é que Deus falou com Caim, e o Caim foi queixo duro. Não. Caim, por que você ficou irado?
Por que o teu semblante descaiu? Se você fizer direito, eu vou aceitar. Assim como eu aceitei do Abel, eu vou aceitar a tua. Mas ele preferiu não fazer direito. Ele preferiu matar o irmão. Glória a Deus, igreja. Não prefira matar. Não prefira morrer. Prefira obedecer. Amém? Pega na tua mão a tua oferta. Pega na tua mão o melhor. Pega o teu primogênito, pega a tua gordura. Pastor, posso ofertar no Pix? Está aqui o Pix. Não, não está. Já bota aí para mim, por favor, Mateus, rápido. Coloca, já está aqui o Pix. Se você quiser também tem o QR Code aí nas costas da sua cadeira. Pastor, eu tenho aqui o valor comigo. Se você quiser, eu peço coluna para te entregar a oferta. Amém? Guarda isso, leva para a tua vida. Andar em espírito é um estilo de vida que consiste em Jesus ser o primeiro, em Jesus ser o Senhor de tudo. Começa pelas tuas primícias, começa pela tua fidelidade. Erga para o céu a tua oferta aí no seu lugar. Se você já ofertou por Pix, coloca a sua mão sobre o seu coração. Você vai curvar a sua cabeça, vai fechar os teus olhos. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra falou com cada um de nós nesta noite. Eu tenho certeza que cada pessoa que está saindo daqui não está saindo com dúvida. Não, Senhor, essa pessoa está saindo daqui sabendo exatamente o que ouviu e sabendo exatamente o que precisa ser feito. E o momento da oferta já é uma oportunidade para começarmos a desenvolver uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito não é falar mais em línguas, não é pular mais alto, não é sapatear mais bonito, não é rodar mais no poder. Uma vida no Espírito é fazer de Jesus o primeiro de tudo. Então seja primeiro, seja primícia, seja Senhor na vida financeira e em todas as áreas da vida dos teus filhos, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Abençoa poderosamente a cada um, é o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Sai do lugar, deposita aqui na fé, aqui na arca. Vamos louvando ao Senhor, vamos louvar. Ó Rei dos Reis, você pode louvar? Dos Reis, foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar.